fala aqui é o Renan, você está no Megascópio e hoje voltamos para falar um pouco mais sobre a série de Sandman que teve mais novidades reveladas, né? Eu já trouxe um vídeo anterior aqui e eu já vou tocar nesse assunto logo no começo, porque foi revelado que a atriz Gwendoline Christie, que fez Game of Thrones, ela participaria do elenco. E sim, ela está inclusa, o personagem dela foi revelado, porém no vídeo eu chutei que ela faria o personagem ou a personagem Desejo, e não é o caso. Mas antes de irmos para o vídeo e falarmos sobre os atores e o que foi divulgado, já queria deixar aqui um grande abraço e agradecimento a todos que apoiam o Mega. E falar para vocês, se vocês quiserem apoiar, dê uma olhada na descrição, porque lá nós temos o link da nossa campanha no Padrim. Agora sim, vamos para as novidades, que foi o anúncio do nome de 7 atores que estão no elenco e também foi revelado seus respectivos personagens. Diga-se de passagem, foi muito interessante, eles revelaram uma quantidade grande de personagens de uma única vez, o que eu acho muito positivo para a divulgação da série. E desses 7 personagens, 5 são membros do Reino do Sonhar, um é o chefe do inferno, né, que é o Lúcifer, e outro é um dos responsáveis pela captura do Sandman, que vai acabar desenrolando toda a trama. Então possivelmente esse personagem que eu falar vai aparecer logo no primeiro episódio, já que ele desencadeia muito dos acontecimentos. Começando aqui pelo Lorde do Sonhar, né, que é o Sonho, Onieiros, Morpheus, e dependendo a cultura que estiver sendo tratada, ele vai ter um nome diferente. O personagem Sonho será interpretado por Tom Sturridge. Eu acho que é assim que se pronuncia o nome dele. Ele tem algumas produções em sua filmografia, como Mary Shelley e Velvet Buzzsaw. E ele vai interpretar o que seria o protagonista da série, né? Que é bem interessante. Ele fisicamente parece com o personagem. E eu comentei no outro vídeo também que o Sonho, dependendo da cultura em que ele é tratado de uma certa maneira pelo seu nome e pelo seu aspecto físico. Só que o aspecto físico geral dele é mantido. O que acontece é apenas uma troca de adereços ou de itens utilizados ali que representa e significa dentro daquela cultura. Eu acho que ele vai ser um bom sonho, pela foto dele assim aparentemente. O personagem Sonho, ele é bastante introspectivo. Ele é um personagem que carrega muitas dúvidas com ele, né? E mesmo sendo um personagem tão poderoso assim, às vezes ele se vê bastante sem ação frente a algumas coisas ou não sabe como agir dependendo do que lhe é proposto. Então é bem interessante ver um personagem com tanto poder assim, que às vezes acaba sendo egoísta, às vezes acaba não sabendo como agir. E logicamente, por mais que a história do Sonho e todos os problemas que se desenvolvem na história acontece inicialmente por causa da captura do Sonho, ele acaba se metendo em muitos problemas também devido a algumas atitudes que ele tem, até porque ele é um personagem que tem milênios de idade, desde que o mundo é mundo ele está por aqui. Então ele já tomou muitas atitudes erradas, e nesse momento em que a história é representada, possivelmente nós veremos muitas das atitudes que ele já tomou voltando como um reflexo aí do que ele já fez. Ainda no Reino do Sonhar, mas um pouco mais especificamente no Castelo do Sonhar, nós temos a próxima personagem que eu vou comentar aqui agora, que será vivida pela atriz Vivienne Ashpong, que tem em seu currículo trabalho com The Witches, e ela irá interpretar a bibliotecária Lucienne. Aqui já deixo um aviso que sim, houve uma troca de sexo do personagem, mas acho que não vai ser nada relevante, porque o importante é a figura do bibliotecário, o que ele representa e quais são os valores ali que ele passa, o jeito dele, e eu acho que isso vai ser bem adaptado. E por ser o bibliotecário, ele é responsável por todos os livros ali do Sonhar, incluindo a parte dos sonhos nunca sonhados. Então, uma coisa bem bizarra que o universo de Sandman nos propõe e que eu acho bastante interessante. É um personagem legal, ele é recorrente em diversos acontecimentos, e mesmo quando o sonho não está no sonhar, que ele está em algum outro lugar lá, né? Não vou entrar em mais detalhes por onde ele passa durante a história. A figura do bibliotecário
é recorrente ali para falar, olha, o sonhar está em perigo, está acontecendo alguma coisa com o sonhar está assim. Então a figura do bibliotecário acaba representando uma situação do sonhar. Claro que isso também tem auxílio dos demais membros que moram ali no reino, só que o bibliotecário eu acho que é uma das figuras principais que canaliza o pensamento e as situações de forma geral que está ocorrendo no reino. Então, um personagem bem interessante e que com certeza vai ser bem legal de acompanhar na série. O sonho, ele não é responsável somente pela criação de sonhos, né? Ele também vai ser responsável pela criação de pesadelos. E um desses pesadelos que foi anunciado hoje será vivido por Robert Boyd Holbrook. Ele que já atuou em Logan, Narcos e O Predador. Ele irá interpretar Coríntio. Coríntio, ele é um ser humano, né? Tem uma figura de ser humano, porém ele não apresenta olhos. No lugar de seus olhos, ele tem duas bocas. Então, normalmente, ele está utilizando óculos escuros. Eu achei bem interessante porque, fisicamente, o ator também lembra um pouco ali o Coríntio da HQ. E ele é um personagem que ele é importante. Inclusive, o sonho revela que já existiram outros Coríntios ali durante a história e tal. Então ele é um personagem que talvez seja pontual e que vai ser bem legal de se ver. Agora sim chegamos a Caim e Abel, dois personagens muito interessantes e carismáticos que fazem parte do sonhar. Eles são irmãos, né? E sim, eles fazem referência, ou eles são quase que literalmente uma representação ali no sonhar dos personagens bíblicos. Então Abel a primeira vítima e Caim o primeiro predador, como a própria foto divulgada deixa ali embaixo dos seus respectivos nomes. E quem irá interpretar Abel é assim Chowdhury, acho que assim se pronuncia, e Caim será interpretado por Sanchef Bhaskar. O ator que vai representar Caim, ele atuou em Yesterday e também em Paddington 2. Os dois personagens são muito interessantes, eles têm uma interação que o leitor acha bastante estranha no começo, porque Caim, por ser a primeira vítima, ele vai estar sempre morrendo, mas ele nunca morre de verdade, ele sempre volta. Então tem N situações em que os dois estão jantando, de repente Caim pega e fura Abel na garganta, deixa ele sangrando, morrendo, fura o olho, corta ele, explode o irmão. E Abel, ele é uma figura, não vou falar compreensiva, mas ele é uma figura que entende a situação que eles vivem ali, a situação de predador e presa, e ele se resigna àquela situação. E ao mesmo tempo que o irmão agride ele dessa forma, e ele tá sempre voltando à vida e tal, ele tem um amor imenso pelo irmão e faz tudo por ele. E Caim é um personagem que é caracterizado por ser bastante rabugento, e são dois personagens muito importantes, que eles não estão presentes em toda a história, mas assim como eu falei no caso do Lucien, né, que vai ser a Lucian, eles também ajudam a situar o leitor da situação em que está o sonhar com as outras ações que vão acontecendo fora do sonhar. Eu falei que o Lucien acaba canalizando isso, só que o Caim e Abel também é uma parte muito importante para a gente ter essa noção de fora do castelo enquanto o Lucien está dentro. Agora vamos falar de Roderick Burgess. Roderick, ele é descrito na imagem em que o ator que vai interpretá-lo, né, está como um charlatão, um chantagista e um mago. Ele será interpretado por Charles Dance, que fez Game of Thrones, Jogo da Imitação, Alien 3, então um ator bastante competente, já em uma idade mais avançada, até porque ele é o responsável pela captura do sonho ali e que acaba dando um passo para desencadear toda a história que a gente vai ver. Então possivelmente a gente veja ele nos primeiros episódios, e eu não sei qual vai ser a frequência que ele vai aparecer nos próximos, mas eu acredito que muito pouco. Então, eu acredito que a aparição dele vai ser bastante pontual. Mas é um personagem fundamental e o ator que vai interpretar ele é extremamente competente para isso, né? Visto as outras interpretações que ele já fez. Agora sim, chegamos ao último personagem anunciado, que é Lucifer. E a atriz que irá representá-lo é Gwendoline Christie,
que eu falei anteriormente, né, palpitando aí como desejo, mas ela não, ela será Lucifer. Um personagem muito interessante, que tem ótimos diálogos com o Sandman, e além disso, outra coisa que ele proporciona para a história é o desenvolvimento de excelentes arcos, né? Eu não vou falar a situação aqui, mas em determinado ponto da história, devido a um ato de Lúcifer, Morpheus faz um jantar e convida todos os mitos, deuses e lendas que vocês podem imaginar das mais diversas culturas. Então, assim, esse arco, por exemplo, ele só é desencadeado por causa de uma ação que o Lúcifer tomou em uma determinada situação. Não vou comentar aqui para não entrar em spoilers antes mesmo da série. Não sei se isso vai ser adaptado da forma literal que está no quadrinho ou se vai sofrer alguma mudança, mas melhor preservar de qualquer forma. Ele é um personagem muito carismático e desenvolve ótimos diálogos com o Morpheus. Então, é um personagem que eu tô bem assim na expectativa de ver em tela e ver como que ele vai ser representado. E uma coisa que eu já queria falar aqui no final do vídeo também é sobre a produção executiva e a parte por trás da série ali, né? Porque o showrunner e roteirista responsável é o Alan Heinberg, que fez Grey's Anatomy, The O.C. e também a série de quadrinhos dos Jovens Vingadores. Envolvidos na produção executiva estão Neil Gaiman e David S. Goyer, lembrando que os dois também estão envolvidos na produção do roteiro. E eu gosto bastante desse ponto justamente porque, sabendo que o Gaiman escreveu a história, está na produção executiva e no roteiro, eu acho que existe um cuidado gigantesco com a obra e da forma que vai ser adaptada. Claro, existirão mudanças, né, como foi o caso do bibliotecário, que virou a bibliotecária, mas essas mudanças eu acho que tudo bem, e outras mudanças que já foram anunciadas, como por exemplo, o Sandman, ele vai se passar na nossa época e não na época em que se passam os quadrinhos, então algumas atualizações serão feitas, que nem foi feita na série Deuses Americanos, que também é do Gaiman. Então eu acho assim, tem tudo para ser uma excelente série. Pelo visto, a Netflix está investindo bastante e é uma série que exige isso realmente, não só no seu elenco, mas também na produção, efeitos e tudo mais, né? E é legal de ver que essas obras estão sendo adaptadas e que a gente vai ter uma outra forma de olhar para isso além do quadrinho. Bom, é isso aí, o vídeo vai ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido. Se inscreva aqui no Megascópio, ative o sininho, dê um joinha que ajuda bastante na nossa divulgação. Na descrição vocês encontram o link das nossas redes sociais, o link da nossa campanha no Padrim e também o link da matéria que eu escrevi para o site O Megascópio falando sobre o elenco da série de Sandman e também vou deixar os outros links sobre as últimas novidades. Nos comentários fala aí se você tem a expectativa também, qual o seu personagem favorito, o que você espera da adaptação e lembrando que sugestões para futuras temáticas são sempre muito bem-vindas. E para finalizar aqui, gostaria muito de deixar um grande abraço e agradecimento a todos os apoiadores do Mega. Bom, é isso aí, muito obrigado e até a próxima!